Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tem duas maneiras dos irmãos saírem daqui hoje. Diga assim, qual? Chateado por palavras que ouviu, porque escolheu perceber que os homens estão falando, no caso eu, ou orar a Deus para que Deus fale com você. Amém? E a segunda opção acho que é melhor. E entender que Deus vai falar com você através da palavra. Porque a palavra é a direção para a nossa vida. Aleluia. Esse altar está diferente hoje. Eu sinto algo sobrenatural de Deus aqui esta noite. E eu já passei dessa fase de ficar falando que vejo as coisas para emotivar os outros. Quando pregava fora, tem um anjo aqui, alguma coisa assim, para elevar a fé dos irmãos. Mas hoje eu posso ser bem sincero e dizer, Deus está na casa. A mão do Senhor está sobre nós. Dizer aos irmãos que o culto está ficando cada vez melhor, mas ainda não está do jeito que eu quero. Imagina o jeito que Deus quer. Nós precisamos ainda subir o monte algumas vezes, fazer umas campanhas de oração aqui, e as coisas vão começar a acontecer de uma intensidade que vai espantar muita gente. Muita gente. A Bíblia diz que aonde Jesus chegava, juntava uma multidão, ele curava as enfermidades, expulsava os espíritos malignos. Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Eu estou aqui porque eu creio nisso. Amém, irmãos? Marcos capítulo 10 e o verso de número 46. Marcos capítulo 10 e o verso 46. Você vai ver que Deus dirigiu esse culto hoje. Aleluia. Aleluia. Podemos ler, irmãos? Diz assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, levantando-lhe, tem bom ânimo, dizendo-lhe perdão, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de sobre si a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu torne a ver, ou que eu tenha visto em alguma tradução, mas na melhor é que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Se assente dando glória a Deus, misturado com aleluia. Antes de começar a ministrar esta palavra, eu peço para você convidar o amigo Espírito Santo a estar com você. Fale para ele: Espírito Santo, eu quero receber só a minha parte. Diga para ele: Espírito Santo, eu não quero nada que não seja meu, eu quero ouvir a sua voz falando comigo.
Diga assim: Espírito Santo, eu já entreguei o meu culto, os meus louvores, as minhas ofertas. Agora é eu e o Senhor dentro dessa igreja. Eu não saio daqui sem ouvir a sua voz. Fale com o Espírito Santo nesse momento. Fale com Ele nesse instante. Clame a presença dEle nesse momento para ouvir a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está fazendo a sua trajetória e Ele está descendo a um lugar que os pregadores chamam de Rota do Milagre. Jesus, ele chega num lugar que havia uma grande maldição. O lugar da maldição se chama Jericó. Amém? A Bíblia diz que era maldito todo aquele que reedificasse Jericó. Deus, o próprio Deus, ordenou que se lançasse uma maldição sobre aquele lugar, sobre os edificadores daquela cidade. E Jericó então era conhecida como a cidade que havia uma grande maldição. Nós aprendemos já nos cultos passados que maldição é o mal em ação, trazido por nós através dos anjos. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, os anjos vêm, embaraçam o nosso caminho e a nossa vida então, ela não anda, ela até parece andar um período, mas depois de certo período ela deixa de andar. Então Jericó era uma cidade já velha, uma das mais antigas, foi uma das primeiras a ser conquistada pelo povo quando eles saíram do Egito. E ela tem essa maldição já conhecida de décadas atrás. Mas eu vejo aqui na contramão do texto, falando de Jericó, um homem que é o dono da bênção. Eu vejo aqui chegando na cidade de Jericó, um homem que transforma a maldição em bênção. Eu vejo chegando em Jericó o homem que traz consigo a luz, ou melhor, ele não traz consigo a luz, ele é a própria luz. A Bíblia diz que o povo que estava sentado em grandes trevas viu raiar sobre eles uma luz. Por quê? Porque Cristo se apresentou. Então aqui eu posso entender no texto que o texto está falando de uma situação difícil, de uma situação complicada, de um lugar que havia uma grande maldição. Mas na contramão do texto vem o dono da vitória. Você não entendeu? Eu vou explicar a mensagem para você. Talvez alguma área da sua vida sempre foi conhecida como uma área que anda para trás. Talvez em alguma solução da sua vida você está experimentando um caos. Talvez em algum lugar da sua história você está reconhecendo que algo não está dando como você planejou, não está saindo como planejado, está dando errado, tem uma maldição, tem algo acontecendo. Mas hoje eu tenho uma palavra: aquele que transforma a maldição em bênção já chegou nesta casa. O Deus que veio visitar o lugar da maldição para dizer: tem dupla honra, tem dupla honra. Alguém pode levantar a sua mão ao céu e agradecer a Jesus, porque Ele visitou o lugar da nossa maldição. Outra hora nós estávamos, esta hora talvez, no meu caso, estava dentro de um barzinho, ouvindo uma música, Charlie Brown Jr. cantando em alguma posição. Mas agora, quando Deus me visitou, eu estou dentro da igreja, levantando a minha mão, dando glória a Deus, glorificando a Jesus. Alguém olhava para a minha vida e dizia assim: não vai dar em nada, olha para você ver o que está fazendo. Eles não contavam que Jesus ia visitar o lugar da maldição. É isso que eu quero pregar aqui esta noite. Ele está te visitando nesse instante. Ele visita o lugar da maldição. E ele está saindo. E ele tem um destino, aleluia. No capítulo 11 ele vai chegar ao destino. E ele vai chegar, presbítero Gerson, ao destino com uma grande multidão que o seguia.
Ele visita a terra, o lugar maldito, o lugar da maldição. Mas no capítulo 11, ele chega em Jerusalém. E ele não chega sozinho em Jerusalém. Tem com ele os seus discípulos. Tem com ele uma grande multidão. E vai ter com ele também um homem que era cego. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo assim, que Deus visitou esta terra, transformou a nossa vida, a nossa maldição em bênção. Nós levantamos a nossa mão, agora Ele já nos deu um destino. A nova Jerusalém está logo ali. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Aleluia, fome, peste, terremotos em todos os lugares. Não se preocupe, é hora dele voltar. E quando ele voltar, ele vai visitar Jericó e vai nos levar para morar com ele na nova Jerusalém. Quantos querem ir para lá? Levante bem alto a sua mão e glorifica Jesus. Meu Deus, eu já ouvi aqui línguas estranhas. Essa língua não é daqui, é da nova Jerusalém. Eu já vi aqui gestos diferentes. Esses gestos não são daqui, são das nova Jerusalém. Está próximo. Quando ele está saindo, ele já está passando pelo portão. Ele já está chegando no caminho para fora da cidade. A multidão, quem sabe, está cantando. A multidão, quem sabe, está glorificando a Jesus. Os discípulos estão mais perto porque querem aprender. Discípulos são aqueles que se deixam ensinar. Então eles são mais perto, eles vêm mais perto de Jesus. Eles deixam a multidão um pouco mais para trás, glorificando ao próprio Deus. Quando eles estão saindo, uma situação chama a atenção, porque é diferente do que eles estavam acostumados até o momento. O louvor para. A música, quem sabe, para. Isso aqui é conjectura. E de repente eles escutam só uma voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa voz está ecoando lá no fundo. E aí, quando vão perceber quem está chamando, a multidão dá ouvidos a ele e eles descobrem: é Bartimeu. Não tem o nome dele na Bíblia. Bar quer dizer filho. Timeu era o nome do pai. Então ele era um ilustre desconhecido. Bartimeu. Bartimeu, o cego, ele está assentado junto ao caminho mendigando. Número 1, eu vou lançar para o lado espiritual. Amém, irmão? No mundo espiritual, o Deus desse século cegou o entendimento dos homens maus para que eles não vejam e não percebam a ação de Deus na terra. Em algumas traduções diz que eu torne a ver. Por quê? Porque Bartimeu um dia teve visão espiritual. Trazendo para o mundo espiritual. Bartimeu um dia olhou e viu as coisas no mundo espiritual. Mas aconteceu algo e ele perdeu a visão. Anás um dia conquistou Israel. E quando ele conquista Israel, ele diz assim: eu não vou matar ninguém. Não vou matar ninguém. Só que todos os homens de frente do exército que tem a sua mira, eu vou furar o seu olho. Diga assim, por quê? Porque se ele não vê para onde ele vai atirar, irmão, a possibilidade dele errar é muito grande, sim ou não? Então todo homem vai apresentar diante de mim e vai ter o seu olho direito furado. E Anás então mandou furar o olho daqueles homens. Ele não queria guerra, eles não queriam a terra, eles não queriam tirar ele da posição, só queriam que eles perdessem a visão. Você parou para pensar que há 10, 15, 20 anos atrás, o diabo usava de uma estratégia. A pessoa que pecava,
a pessoa que errava, ele tirava da igreja. Era excluído do corpo de obreiros, era excluído do corpo de irmãos, era retirado da igreja. Hoje não se tira mais da igreja. Ele mudou a estratégia. O que ele faz? Ele arranca os olhos para tirar a visão. Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Então ele perdeu Quando ele perde a visão, ele perde a motivação para caminhar. E ele não está mais no caminho. Ele para e se assenta. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra do início? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantado junto do ribeiro das águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas esse homem aqui, ele perdeu a visão. E quando ele perde a visão, um abismo chamou outro abismo. Ele parou de caminhar e se assentou à beira do caminho. A situação que estava ruim, ele primeiro perde a visão dentro da igreja. Ele larga o caminho, se assenta, e agora ele está junto do caminho, à margem do caminho. Ele não entra no caminho. Só que Mateus capítulo 3 diz assim, que toda semente que se lança à beira do caminho, aonde ele está, vem o maligno, meu Deus, e arrebata a semente do seu coração. Por quê? Porque ele está à beira do caminho. Essa semente aqui não caiu na cova, caiu fora da cova. E a Bíblia diz que vem o maligno, arrebata a semente do seu coração. Já percebeu que tem gente que até ouve a palavra, tem gente que até sai do culto motivado, tem gente que até sabe que Deus está falando com ele, mas na hora de tomar uma atitude ele não consegue. Por quê? Porque quando ele saiu daqui, o inimigo arrancou a semente do seu coração. Meu Deus, a situação dele está indo de mal a pior. Ele está cego, ele está sentado, ele está junto ao caminho. Se não bastasse isso, agora ele vai mendigar. Fulano, ora para mim, porque eu não consigo ir. Eu vou ligar o Facebook aqui e vou ver se alguém me traz uma revelação que vai mudar a minha história. E aí tem alguém lá. Você que entrou aí agora, Deus está me falando. Está nada, irmão. A maioria dessas revelações furada. Eu acredito em revelação de Deus. Eu oro para Deus me usar com revelação, irmão. Eu oro isso. É um desejo do meu coração ser instruído nesta área. Mas precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Por que ele quer ser enganado? Ele está mendigando. Tudo indo de mal a pior. Saindo de Jericó, à beira do caminho, assentado, mendigando. Mais um dia, aleluia. Jesus está passando por ali. Jesus foi visitar Jericó. E quem sabe ele estava sentado à beira do caminho com a capa nos seus olhos, mendigando, pedindo uma moeda. Mas dentro dele ele estava assim: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ele é o meu amado. Ele é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. E aí Jesus está passando lá. Quando Jesus está passando, ele começa a dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei que foi da minha história, mas Jesus,
Eu quero tanto te conhecer mais. Tem misericórdia de mim. Alguém chega para ele e diz assim: para, por que clamar? Ele não vai te atender. Ele não vai olhar para você, para. Mas ele fala assim: é Jesus, eu quero conhecê-lo. Eu tenho um desejo aqui no meu coração. Eu ouvi tanto falar dele, que agora eu quero conhecer ele pessoalmente. Eu não vou parar não. Eu não vou parar de clamar. Eu não vou parar de buscar. Eu não vou parar de adorar. Mas aconteceu isso com isso, não importa. Agora é novo tempo, nova vida. Eu vou continuar. Jesus então, com a multidão, para. E o texto é lindo, que Jesus não chama ele. O texto diz que Jesus mandou chamar. Imagine alguém chegando perto dele. Alguém perto, a multidão parada, atenta, ouvindo. E alguém se aproximando dele, um dos discípulos: ei, filho de Timeu, Jesus mandou te chamar. E alguém olhando assim, falando assim: mandou chamar ele? Não vai ser nada. Ele olhando assim, falou: ele mandou me chamar mesmo. Mandou, vai lá, ele mandou te chamar. Os mais céticos falaram: não vai ser nada. Ele olhando para dentro dele assim, e cantando assim: vai passar. Eu sei que esta luta vai passar. Vai chegar. Aleluia. Aleluia, eu estou aqui para te dizer: o mestre que te mandou chamar, que te chamou pelo teu nome, está atendendo o seu clamor e está te dizendo desde o começo do culto: esta luta vai passar, a hora do milagre vai chegar. Quem crê nisso, levante bem alto a sua mão, glorifique a Ele, exalte a Ele, receba a Ele aí no seu lugar. Eu vou dar um instante para você adorar a esse Deus. Olha ele levantando com o sentimento de vai passar. Aí ele estava no culto outro dia e ele lembrou da palavra que o irmão Sebastião, tinha um irmão Sebastião lá, ele lembrou da palavra, a palavra entrou dentro dele, e ele levantando para ir com Jesus, ele disse assim: ó, eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, a vitória já é minha, eu creio. Ele só podia estar nesse culto aqui, irmão. Aleluia. Eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Alguém diz assim: aonde você vai? Você estava até outra hora aí. Você estava até outra hora aí mendigando. Você estava até agora. Você só tinha palavra na sua boca: me dá R$1. Me dá. Eu preciso de um dinheiro, um denário. Não sei como que era o dinheiro da época, era o denário. Eu preciso de uma prata, um ciclo de prata. Eu preciso de alguma coisa. Ei, o que você vai falar agora? Ele falando assim: o que dizer? O que fazer quando Ele vem? Ele veio para mim.
Eu não preciso mais dizer nada. Aleluia. Eu já disse tudo. Agora eu vou lá só para ouvir o que Ele tem para falar na minha vida. Porque eu tenho certeza, eu não vou voltar do mesmo jeito. Pode me esperar aqui na esquina de casa, porque eu não vou voltar na mesma situação que eu cheguei no culto. Eu cheguei caído, eu cheguei me arrastando, eu cheguei sentado. Mas quando Ele me chamou, revigorou as minhas forças, me deu ânimo para levantar, e agora eu vou voltar diferente. Levante bem alto a sua mão, porque a partir deste culto, Deus levanta a sua cabeça. Você anda diferente na rua, você chega diferente na sua casa, o seu modo de pensar será diferente, porque Ele está te chamando. Meu Deus, Ele se levantou e começou a caminhar em direção a Jesus. Jesus manda dizer a alguém aqui que Ele já te chamou. Se levanta. Se levanta. O que eu acho mais lindo nesse texto é que ele, depois de ter se levantado, ou quando estava se levantando, não sei, os pedintes usavam uma capa para esconder a sua face, para esconder, quem sabe, a sua vergonha de pedir. E eles usando esse capuz como se fosse um capuz, uma capa na cabeça. E quando ele está ali e que Jesus chama ele, ninguém precisa falar para ele deixar a capa. Ninguém. Ninguém fala para ele assim: tira a capa da vergonha. Faz isso. Ele mesmo se levanta, vai arrancando a capa. Porque dentro de nós, irmão, nós sabemos o que precisamos arrancar da nossa vida. Dentro de nós sabemos o que está trazendo prejuízo para o nosso ser espiritual. Aleluia. Olha só, irmão, no mundo natural, a palavra do início, no mundo natural nós precisamos usar uma capa. Porque o homem natural, ele se corrompe. Mas quando nós damos espaço ao homem espiritual que está dentro de nós, ninguém precisa falar nada. Nós mesmos já vamos arrancando a capa da vergonha. Eu não preciso mais disso, eu não preciso mais daquilo. Por quê? Porque agora Ele está me chamando e Ele é quem vai garantir tudo para mim. Ele lança a capa fora e vai ter com Jesus. Jesus fala para ele: que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ter vista, ou que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quê? Eu pedi salvação? Não. Eu pedi vista. Eu pedi milagre. Eu pedi cura. Eu estou indo pela transformação de alguém. Eu estou indo porque eu quero que Deus faça isso na minha vida. Mas Isaías diz que os planos do Senhor, Isaías 55:6, são maiores do que o nosso. Enquanto você está pedindo coisas para esta terra, Deus tem coisa superior para a sua vida. Ei, você não experimentou ainda 30% daquilo que Deus tem para você ainda nesta vida, e ainda tem reservado uma vida eterna para você. Sabe o que eu quero dizer hoje? Que Deus tem além da sua pedida. Sabe o que eu quero dizer hoje?
que Deus, além de recompensar a sua insistência de clamar e atender o seu pedido, ainda Ele vai entregar coisas que só Ele pode entregar para você. Porque, irmão, um médico, usando da ciência, ele pode fazer uma pessoa tornar a ver, dependendo do caso, sim ou não? Mas eu quero ver qual médico que salva. Eu quero ver qual médico que dá vida eterna. Eu quero ver qual médico que batiza com o Espírito Santo. E eu não estou excluindo o trabalho do médico, não, pelo amor de Deus, eles fazem um excelente trabalho. Mas eu estou dizendo que quem parou para atender ele foi o médico dos médicos. Eu estou dizendo que quem parou para atender ele foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando ele chama ele, que fala isso, ele foi um dos últimos a aderir à caravana para chegar em Jerusalém. A multidão já estava lá, os discípulos já estavam lá, faltava ele, E o texto diz, se coloca em pé comigo para mim falar isso. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, restaurou a visão. O milagre já tinha acontecido, irmão. Ele poderia voltar para casa. Ele poderia voltar para os seus negócios. Ele poderia dizer assim, eu já perdi muito tempo sentado aqui, à beira do caminho, mendigando. Eu vou fazer minhas coisas, vou trabalhar. Eu vou curtir minha vida agora. Mas o texto diz que ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Os milagres vão acontecer, eu não tenho dúvida disso. As curas vão acontecer, eu não tenho dúvida disso. Você crê nisso? Pelo amor de Deus. Uma cura nunca vai ser maior, nunca, do que uma vida que se entrega a Jesus. Um dia nós fomos visitar uma irmã ali embaixo, no Santa Rita. Fazia 3 dias que ela não deitava na cama. Lembra disso, irmão? 3 dias ela não deitava na cama. Depressão profunda. Nós chegamos lá, tentamos deitar ela, o corpo dela estava duro. Nós começamos a orar no quarto. Deus deu uma instrução para mim, que eu não posso falar aqui da instrução. Estava eu e o presbítero Gerson. Oramos por ela. Naquela noite ela deitou na cama e dormiu como nunca tinha dormido antes. Passou uma semana, eu encontrei com ela lá em cima, andando novamente. Ela muito tempo dentro de casa, trancada no quarto por causa de depressão. Deus cura. Eu fiz uma campanha não. Eu adotei uma pessoa no hospital, colega do evangelista Diego, com problemas do pâncreas. E ele disse assim, que ia precisar fazer uma cirurgia urgente. E nenhum médico queria operar ele, o pâncreas estava inchado. E a cirurgia tinha hora que dava dor nele, ele tinha que ir para o gás, para o oxigênio. Estágio dificílimo. Tinha dia que chegava no hospital lá, ele estava entubado com oxigênio, gritando, ai, ai. E o pai dele, pastor, se o senhor curar meu filho, eu vou para a igreja.
Eu vou entregar minha vida lá na igreja do Senhor. Pastor, eu vou fazer uma visita lá. E eu continuei indo lá, eu e o evangelista Diego, no hospital todos os dias. Arrumaram a cirurgia para ele fazer. Eu não me lembro a cidade, depois de Londrina. E o pai dele chegou e falou: meu filho, talvez ele não volta da cirurgia, pastor. Continue orando por ele. Eu falei: Deus pode usar o médico, mas Deus também pode fazer com que ele seja curado sem passar por isso. Eu vou lá orar. Fui lá orar um dia, não tinha vaga no hospital. 2 dias não tinha vaga no hospital. 3 dias não tinha vaga no hospital. Falei: opa, está acontecendo alguma coisa aí. No 4º dia não tinha vaga no hospital. Transferiram ele às pressas para Santo Antônio. Inchou o pâncreas. E quando chegou lá, aleluia, alguém falou assim: olha, o pâncreas é complicado, tá inchado, não dá para operar de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma injeção e vamos arrancar o pus. Colocaram a injeção no pâncreas dele, arrancaram o pus. 3 dias ele estava em casa. Não precisou mais ir para o hospital fazer nada, porque aquilo livrou a vida dele. Eu estou achando até hoje que o pai achou que foi a injeção que deram nele que curou o homem, porque até hoje não veio aqui. Talvez ele esteja escutando aí pela internet. Até hoje não veio nem para dizer: Deus abençoou o meu filho. Mas eu como pastor, eu sei, tudo cooperou. Por quê? Porque Deus queria curar ele. Deus não permitiu passar pela cirurgia porque queria curar ele. Mas tem um detalhe. Nenhuma cura é melhor ou é maior do que alguém que segue Jesus pelo caminho e entra com ele em Jerusalém. Entra com ele na Nova Jerusalém. Deus vai curar muita gente, mas o que eu quero mesmo é arrastar comigo muita gente para Nova Jerusalém. E você vai estar lá comigo. Eu creio nisso. Nós vamos com ele. Logo, logo ele voltará para nos buscar, para morar com ele. Senhor Deus e Pai,